Olá, Físio! Seja bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso que você não pode vir sozinha para esses vídeos, então já aproveita, já clica aqui embaixo e compartilha esse vídeo com uma colega Físio, porque ela também merece assistir esse conteúdo. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o diário da água. Então, ingesta de água, como avaliar e como prescrever. O meu nome é Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. Então, Físio, fica aí até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo desse diário aqui, o diário da água. E eu também vou te trazer estratégias para você tanto avaliar a ingesta de água da tua paciente, quanto também orientações, porque a gente vê muito no nosso consultório a dificuldade que as nossas pacientes têm de ingerir água. Então eu estou aqui hoje para te trazer essa ferramenta fantástica que vai te ajudar muito nessa avaliação e também para propor estratégias para nossa paciente. Então a gente vai sentar, eu vou trazer exemplos aqui para você e você conseguir aplicar tudo isso no teu consultório. E esse assunto, ele é muito importante e ainda gera muitas dúvidas. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou saber a quantidade ideal para minha paciente? Como que eu vou saber avaliar se a minha paciente está ingerindo água na quantidade certa, no horário certo? E por isso que eu discuto muito sobre esse assunto na jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. Hoje eu acompanho mais de 800 fisioterapeutas e eu faço questão de ir a fundo em cada ponto desse para que as minhas alunas tenham segurança tanto em avaliar quanto em prescrever sobre essa ingesta de água, que é um ponto muito importante do nosso trabalho, tanto para pensar em prevenção de disfunções pélvicas, quanto também no tratamento. A gente lida com várias situações no nosso consultório que precisam muito da água. Então, se a minha paciente tem dificuldade de ingerir água, eu preciso saber como orientar. Mas para saber essa dificuldade, eu preciso saber também como avaliar. Então, a gente vai discriminar tudo sobre água hoje. E tudo isso está dentro da jornada onde eu faço questão de ir a fundo com as minhas alunas, para que elas tenham essa segurança também. E através das experiências das minhas alunas, aliado também à minha experiência clínica e ao que as evidências nos trazem, hoje eu vou discutir contigo sobre ingesta de água, como avaliar e como prescrever. Então já pega um papelzinho aí, porque a gente vai montar um diário da água juntas e também você vai anotar várias estratégias que a gente vai poder usar amanhã no consultório já para orientar a sua paciente. Então vamos lá! Antes de falar sobre a avaliação, a gente vai entrar em pontos fisiológicos sobre a ingesta de água. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente vai a fundo aqui na fisiologia. Então, a água corporal total, ela compreende aproximadamente 50 a 65% do peso corporal de uma pessoa. E a massa muscular, ela contém de 70 a 75% de água, enquanto a água lá no tecido adiposo, ela normalmente constitui de 10 a 20%. E a água, como a gente sabe, é um nutriente crucial e a hidratação ela é necessária para o funcionamento diário ideal do organismo dessas pacientes. Então, a gente precisa sempre trazer esse assunto também para a nossa paciente, porque ela precisa entender a importância dessa ingesta de água. Porque a água ela é necessária para manter as funções fisiológicas normais, desde a pressão arterial, o pH corporal, a temperatura corporal interna e a saúde, né? Mantendo a saúde das nossas células, transportando também substâncias essenciais. Por exemplo,
o oxigênio, o dióxido de carbono, água, glicose, tudo isso precisa ali de um transporte. E a gente também precisa transportar substâncias de células para células e entre as células. Então, essa água ela é fundamental para essa fisiologia. Além disso, ela vai regular a temperatura corporal, lubrificar as articulações, olha só que importante para a nossa área. Fornecer estrutura para as células, para os tecidos e ajudar também a preservar a função cardiovascular. Então, olha só o quão importante é a paciente entender todo esse processo fisiológico para ela entender também a importância de tomar água. E os déficits hídricos podem prejudicar o desempenho não só físico, então não vai prejudicar só nessas partes que a gente conversou agora, mas algumas pesquisas recentes, elas mostram que a baixa ingesta de água também está associado com um baixo desempenho cognitivo. Então, às vezes, a paciente está ali no final do dia com dor de cabeça, não sabe por quê, não está conseguindo trabalhar direito, e depois a gente vai investigando, isso pode ser até a falta de água. Então, é importante a gente trazer esses assuntos para a paciente se ligar. Opa, hoje eu não tomei água, por isso que eu tô com essa dor de cabeça, por isso que eu tô com essa falta de concentração. Então, físio, traga esses assuntos para o teu consultório, traga essas curiosidades, a tua paciente vai adorar saber disso e vai conseguir engajar muito mais nessa ingesta de água. E alguns estudos que vão examinar a relação fluido-doença, eles consideram várias combinações de variáveis, incluindo desidratação, hiperidratação, volume de líquidos consumidos e tipos de bebidas, pois vão estar relacionados aí à ausência, presença ou tratamento de algumas doenças ou condições. Deixa eu te explicar melhor sobre isso. Por exemplo, a desidratação, ela tem sido associada ao aumento do risco de infecções do trato urinário. Então, as infecções aí do trato urinário, cistite, e na nossa área esse é um ponto muito importante. Doenças na região bucal, então doenças dentárias, distúrbios broncopulmonares, constipação, olha só, outro ponto fundamental aqui na nossa atuação, no nosso trabalho, cálculo renal e função cognitiva prejudicada. Tudo isso associado com a baixa ingesta de água. A gente falou sobre a falta de água. Agora a gente vai falar sobre o que a ingesta ideal ela vai fazer, porque já foi demonstrado uma relação entre a ingesta ideal de água e a diminuição do risco de uma variedade de doenças, incluindo cálculos no trato urinário, câncer de colo e do trato urinário e prolapso da válvula mitral. Olha só, olha o que a ingesta ideal de água pode prevenir. Então, a gente está falando de situações aqui que a gente vivencia muito no nosso consultório, principalmente a constipação. Que a constipação é uma condição muito comum entre as mulheres e a gente vê muito no consultório em associação com outras disfunções pélvicas. Por exemplo, uma dor genitopélvica tem associação ali com a constipação. Uma paciente com uma constipação crônica tem mais dor pélvica crônica. Então, tem várias associações de disfunções em que a constipação está ali. E um ponto que é crucial na constipação é a baixa ingesta de água. A gente vê muito no consultório, muito. Os pacientes têm dificuldade de tomar água. Muitas pessoas não tomam água ou acabam substituindo por outros líquidos, como suco, refrigerante, e a gente observa isso através dos diários, né? O diário do xixi, o diário do cocô, o diário da água, que é o que eu vou te mostrar hoje. Por isso que a gente precisa entrar a fundo também na avaliação da ingesta de água. A avaliação da ingesta não é só perguntar se a paciente bebe ou não.
A gente vai aprofundar melhor essa tua anamnese para você conseguir verificar alguns pontos que vão ser super importantes para que você consiga orientar de forma adequada a tua paciente. Vamos lá, vamos saber como avaliar qual a necessidade de água ideal para cada paciente. Então, a gente tem uns estudos falando que grandes variações entre indivíduos e dentro de cada indivíduo torna difícil determinar as necessidades ideais para cada pessoa dentro de uma fase da vida. Então, por exemplo, se a gente for pesquisar estudos, o que é o ideal? É difícil achar esses estudos, né? Por quê? Porque existe uma necessidade humana de água diferente durante 24 horas, variando principalmente de acordo com as características antropomórficas, especialmente a massa corporal. Então, a gente tem essa variabilidade, por exemplo, eu tenho 52 quilos, para comparar com uma pessoa de 60 quilos, de 70 quilos. Então, é difícil os estudos ponderarem aí um ponto ali de corte, né? Um ponto ideal para cada paciente. E as necessidades individuais de água, elas podem variar também não só de acordo com essas características, mas também de acordo com a atividade física, com o nível de atividade física que a tua paciente vai ter, com o clima. Então, é um clima que está mais seco, é um clima que está mais úmido, tudo isso vai variar. O conteúdo alimentar que a tua paciente ingere também conta aqui, porque é uma paciente que faz mais uso de sódio? Não. É uma paciente que consegue estar ingerindo ali mais legumes, mais frutas. Então, isso aqui são variações no dia a dia de uma paciente que vão influenciar muito na ingesta ideal de água para ela. Por isso que é muito difícil determinar uma necessidade diária única para uma determinada pessoa. A gente tem que analisar alguns parâmetros ali. E alguns estudos anteriores, eles traziam que uma ingesta ideal de água para mulheres era de 2 litros. A gente escutava muito, né? Tem que beber 2 litros de água por dia. E hoje não existe mais essa questão de 2 litros de água, porque para mim 1,8 litro já pode ser o ideal. Para outra pessoa ela precisa de 3 litros. Então, com o tempo, surgiram outras recomendações, principalmente envolvendo as características antropomórficas, principalmente o peso do indivíduo. Então, o peso do indivíduo vai contar muito aqui. Então, hoje a gente tem um cálculo de ingesta de água de acordo com o peso do indivíduo. Então, algo mais adequado com o que acabamos de falar, né? Algo mais adequado para as necessidades diferentes de cada indivíduo do que só prescrever ali 2 litros de água e ponto. Então, a gente está elencando aqui características individuais. E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a ingesta de água ela varie de 35 a 50 ml de água para cada quilograma. Então, esse é um cálculo que a gente vai fazer. Já vou te explicar melhor sobre isso. A partir desse cálculo, a gente vai verificar a quantidade mínima e a quantidade máxima para indivíduos saudáveis. Então, vamos lá. Por exemplo, uma paciente com peso de 52 quilos, o meu peso. Se a gente multiplicar esses 35 e esses 50 ml de água por 52, a gente vai ter uma ingesta de água de, olha só, 1,820 litro, então o mínimo, a 2,6 litros, o máximo. Então, 35 mínimo dá 1,800 e 50 o máximo deu 2,600. Então, a gente fez um cálculo bem basiquinho, a gente vai multiplicar o 35 vezes os 52 e os 50 vezes os 52. A gente vai chegar nesse cálculo. E um estudo de 2023, ele traz algumas recomendações para 2 grupos bem importantes que a gente trabalha,
que são os gestantes e puérperas. A gente sempre fica na dúvida, né? Como que eu ajusto para gestante e para puérpera? É a mesma coisa? Então, olha só, o que esse estudo trouxe? Ele trouxe que para gestantes se recomenda que, além do cálculo através do peso, então eu vou ajustar ali conforme a minha paciente vai ganhando peso ao longo da gestação, eu vou ajustando. Quando que eu ajusto? Toda vez que a minha paciente vai lá no obstetra, se pesou, a gente pode verificar se teve alguma alteração ali. Às vezes vai ter um acréscimo de 1 quilo, às vezes não vai ter uma mudança tão significativa. Mas, por exemplo, se a tua paciente adquiriu 4 quilos em um mês, já vai mudar alguma coisa. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Então, para gestante, a gente vai verificar esse cálculo, igual a gente fez anteriormente, mas eles colocam que se recomenda adicionar 0,3 litros por dia, tá? 300 ml ali. Por quê? Essa paciente tem uma demanda maior por líquido, né? Ela tá precisando ali de uma demanda maior. Então, esse estudo de 2023, ele recomenda que seja feito através do peso, mais adicionar 0,3 litros, que são 300 ml. E para as mulheres lactantes, então a mulher que está ali no puerpério, amamentando, então a gente também vai fazer o cálculo através do peso dela. A gente vai verificar a ingesta ideal ali através do peso, mas esse mesmo estudo de 2023, ele recomenda que vá ser acrescido ali 0,7 litros, então 700 ml extra, então quase 1 litro ali a mais depois de fazer esse cálculo da quantidade ideal. Porque a paciente está amamentando, então ela tem maior demanda também de uma hidratação. Então é bem importante que a gente faça esses ajustes ao longo de todo esse período, tanto na gestação quanto no puerpério. Então a gente viu cálculo ideal para gestante, cálculo ideal para puérpera amamentando. Só que tem um ponto muito importante aqui. A maioria das pessoas não toma a quantidade ideal de água. Então a gente vai pegar o peso, vai verificar se ela toma ou não. A maioria vai dizer: não, eu não consigo chegar nesse valor. Então, físio, não adianta só verificar esse cálculo. A gente tem que avaliar como que são os hábitos de ingesta de líquido que a paciente tem ao longo do dia dela e também algumas peculiaridades que vão favorecer aí a adesão dela a essa ingesta ideal. Então, olha só, anota aí. Na anamnese, a gente vai perguntar quanto que a paciente acha que ela ingere de líquido ao longo do dia. Ela vai anotar, a gente vai anotar ali na anamnese. Quanto que ela acha? Depois eu vou te explicar sobre o diário. Quais os horários principais de ingesta? Por que isso é importante? Porque tem paciente que não toma água fora de casa, chegou em casa do trabalho às 18 horas, vai tomar água. E acaba acordando várias vezes ao longo da noite, porque às 18, 19, ingeriu 2 litros de água. Então, os horários principais de ingesta são muito importantes. Outra coisa, se ela tem dificuldade para ingerir água. Pergunta isso, a maioria vai dizer que tem, e eu quero saber também mais profundamente, o que te impede de tomar água? É só essa dificuldade? É só não gostar? O que está te impedindo? Porque através dessa dificuldade a gente vai melhor orientar a paciente, tá? Então é bem importante a gente perguntar também. Outra coisa, é importante perguntar se ela tem um copo ou uma garrafinha sempre do lado dela. Por quê? A paciente não vai levantar para tomar água caso ela tenha que ir buscar de copo em copo. Por exemplo, um copinho de 250 ml, copinho de plástico descartável. Imagina a paciente ter que sair daqui da frente do computador para ir lá no bebedouro buscar água a cada vez que acabar esse copo. Ela não vai. Ela vai ficar com aquele copinho ali a tarde toda e vai esquecer de tomar água. Diferente de ter já um copo, uma garrafa grande ali do lado dela
e ela vê aquela água ficando ali, não tomou água, então é importante ela sempre ter ali para observar e se policiar também. Depois de fazer essas perguntinhas essenciais, daí a gente vai passar um dever para casa para essa paciente, que é o diário da água. Esse aqui que eu tinha te falado, e agora a gente vai trabalhar em cima desse diário para você poder montar o seu também. Então, esse diário da água é um diário onde tem o nome da paciente, a data que foi aplicado, porque eu quero saber quando que foi feita essa primeira análise, fazer durante 7 dias. Então, a gente vai aplicar esse diário durante 7 dias, igual o diário do cocô, igual o diário da evacuação. E aqui tem um asterisco, porque está escrito copo de 250 ml ou garrafa de 1 litro. Aqui eu especifico o que a paciente deixa ali do lado dela. Esse meu copo tem 600 ml, então no meu caso aqui eu poderia colocar copo de 600 ml. A gente vai especificar porque aqui na quantidade a tua paciente já pode colocar 3 copos, 2 garrafas, então fica mais fácil para ela quantificar. Vamos lá, tabelinha, eu tenho 2 colunas, bem fácil. Coluna dos dias, coluna da quantidade. Na coluna dos dias, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 dias consecutivos, vão ter 7 linhas aqui para ela preencher. Na outra coluna, aqui eu coloco um exemplo, ó, 5 copos ou 2 garrafas. Aqui ela vai colocar a ingesta diária. Então, por exemplo, né? A gente pode pedir para a paciente colocar ali no diário a cada vez que ela ingerir líquido. Então, por exemplo, eu posso fazer um diário com horário de um dia completo durante esses 7 dias, ou fazer esse diário de 7 dias anotando o total do dia. Dá na mesma, tá? Quando que eu faço esse de horário? Quando a paciente relata mais perdas ou urgências em determinados momentos do dia, que eu quero analisar se ela está ingerindo muita ou pouca água nesses períodos, tá? Então, usando os horários, a gente consegue analisar melhor essa parte. Quando é só para analisar água, eu prefiro colocar durante 7 dias e ela vai me colocar o total. Então, aqui, um exemplo. Paciente no dia 1, ela consumiu 5 copos de água. 5 copos de água, o copo dela corresponde a 250 ml. Deu 1 litro, 250. Então, ela vai anotar para mim aqui 5 copos e eu vou saber que tem 1 litro 250. Depois de ela fazer toda essa semana, durante 7 dias, a gente vai pegar, vai somar todos esses dias. Então, por exemplo, aqui, 1 litro 250 no primeiro dia, 1 litro no segundo. Eu somo tudo isso e eu divido por 7. Por que 7? 7 foram os dias que ela fez esse diário. Isso aqui vai dar uma média para mim de cada dia. Através dessa média, eu vou ver se a minha paciente está dentro ou não daquele cálculo de água ideal que a gente fez lá na anamnese. Então, fiz durante 7 dias, somei tudo, divide por 7, que vai sair uma média. Essa média eu vou verificar se ela bate ou não com a ingesta ideal de água. Então, a paciente fez esse diário. Eu analisei através dali da anamnese alguns pontos também, vou juntar esses pontos, fiz o cálculo aqui do diário e agora a gente vai prescrever as orientações para minha paciente. Quais são essas orientações? Anota aí. Primeira orientação. Se é uma paciente que ingeria, por exemplo, deu uma média de 500 ml ao dia, média aqui total, semana inteira, ela ingere 500 ml por dia. E a gente viu que a recomendação para ela é de 2 litros e 100. Olha só, ela está bem abaixo da ingesta ideal dela. Eu não vou conseguir indicar para essa paciente que ingere 500 ml de água ao dia. Ela ingere menos do que esse copo por dia. Imagina
eu hoje, que não consigo tomar nem esse copo inteiro, ter que tomar 2 litros e 100. A paciente não vai tomar, tá? Já falo para você que a paciente não vai tomar. O que a gente faz? A gente vai tentar ir aumentando aos pouquinhos, porque para algumas pacientes é muito difícil tomar água. É difícil para ela tomar 500 ml. Imagina se eu falar para ela ingerir 2 litros e 100. Então, se essa paciente ingerir 500 ml, então vamos supor que aqui nesse copo, eu vou pedir para ela, nessas primeiras semanas ali de orientações, ingerir 600 ml. Então, eu estou pedindo 100 ml a mais. A gente conseguiu bater aquela meta? Agora, a gente vai aumentar aquela quantidade. Então, a paciente estava conseguindo tomar 600, agora a gente vai aumentar para 800. Então, a gente aumentou um pouquinho mais. E assim sucessivamente, até a gente tentar chegar lá nos 2 litros e 100. Com isso, com esse passo a passo, a paciente vai adquirindo hábito, vai deixar de ser forçado tomar água. Ela vai conseguir ali estipular no dia a dia dela que ela precisa tomar aquilo ali. Para ela vai virar rotina. Ela vai tomar gosto de fazer isso e de ir batendo essas metas que a gente vai colocando também. Então, eu sempre vou trabalhar dessa forma. Nunca orientando já uma ingesta total de líquido, que não vai dar certo. Então, a gente vai aos pouquinhos ali aumentando para a paciente conseguindo se habituar a esse novo hábito. Então, vamos lá. Primeira orientação é tentar analisar ali quanto que a paciente tomava e ir aumentando aos pouquinhos até atingir a meta ideal. Segunda orientação. Eu vi lá na anamnese que a minha paciente não deixa uma garrafinha do lado dela. Ela tem um copinho de plástico que ela vai lá no bebedouro e volta, vai lá no bebedouro e volta, e às vezes ela esquece de tomar água. Então, o que eu vou orientar? Vou orientar que ela sempre tenha uma garrafa do lado. E de preferência que não precise abrir, rosquear, porque isso também dificulta a ingesta de água. O paciente inconscientemente, às vezes, tem preguiça de abrir aquela garrafa de água. Então, um exemplo bem fácil, bem prático, é um copo com canudo. Até esse aqui é um copo que eu fiz de lembrancinha de Natal para as pacientes para melhorar a ingesta de água, porque facilita muito ela não precisar abrir. Então, ela está aqui, já vai tomar e sem dificuldade. Então, copo de canudo facilita muito. E também agora tem essas garrafas de medida e de horário. As pacientes também gostam bastante. E tem algumas que também não tem a abertura ali, né? Não precisa rosquear. Ela também tem o canudo para facilitar a ingesta de água. Então, é outra orientação que a gente vai dar. Sempre ter algo do ladinho da paciente para facilitar a ingesta de água. E terceira orientação, orientar turnos. A paciente me falou que ela vai na academia e ela toma já 2 litros de água. Só que ela não está saindo do banheiro de manhã, ela não consegue nem trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir essa quantidade em um curto espaço de tempo e dividir essa ingesta de água ao longo do dia. Então, por exemplo, olha só, a minha paciente tem que tomar 2 litros de água. Esse meu copo aqui tem mais ou menos 500 a 600 ml. Vamos colocar 500 aqui, ó. A minha paciente precisa de 2 litros de água. Eu preciso de 4 copos desse. Então, a gente pode fazer 1 ou 1,5 na academia, caso ela tenha muita sede. Depois, até o final da manhã, ela tomou mais 1. Então, já fechamos 2 ou 2,5. Depois, à tarde, ela toma outro. E antes ali de dormir, até das 18 até as 20, ela vai tomar outro. Então, a gente conseguiu dividir ao longo do dia toda essa ingesta de água que ela precisa e sem tomar tudo no mesmo momento. Ah, mas a minha paciente tem muita sede. Tenta aumentar um pouquinho ali
naquele momento que ela tem mais sede, mas tenta reduzir essa ingesta tão grande de água num curto período para que ela não desenvolva ali uma urgência miccional ou não consiga fazer as atividades de vida diária dela. Então é bem importante a gente também orientar turnos. E a nossa quarta orientação é sempre educar em saúde. Explicar a importância da ingesta de água adequada, principalmente relacionando aí com a queixa dela. Por exemplo, uma paciente constipada. O que a falta de água faz nessa constipação? O que a ausência de água vai dificultar o processo de tratamento? Ah, a paciente estava melhorando e de repente parou de tomar água. Fazer ela perceber isso. Então, educar em saúde é a nossa quarta orientação e essa orientação é muito importante. Sempre relacionar com a queixa dela aquela baixa ingesta de água. E agora, Físio, me conta, esse conteúdo ele te ajudou na tua prática clínica? Responde aqui embaixo para mim nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele. E para não perder nadinha de conteúdo aqui dentro do canal, já se inscreve aqui nesse sininho para poder acompanhar todos os conteúdos e não perder nenhum vídeo. Um grande beijo, Físio, e bons estudos!